presença de Deus derramar, mas só podes fruir. Cante o que estás a pedir. Voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 nos lembra de uma certeza, de uma forma de vida. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Nós vivemos numa sociedade hiperconectada e numa sociedade com excesso de informação muito grande. Já há inúmeros estudos indicando o impacto disso sobre a mente humana. Nós não fomos criados para absorvermos tanto conteúdo ao mesmo tempo. Nós acordamos com muitas notícias. Nós sabemos tudo o tempo todo de todos os lugares. E quando nós ficamos sem um aparelho de conexão, seja ele qual for, a sensação que nos dá é que está tudo acontecendo e só nós não estamos acompanhando. Porque esse frenesi, esse aceleramento do pensamento é o modelo dessa sociedade. Diante disso, dentro desse contexto, está cada vez mais difícil calar a nossa mente. Por isso é tão difícil calar a nossa voz. Por isso que numa conversa, num diálogo com qualquer pessoa, especialmente se o assunto for importante, nós temos dificuldade de escutar. Porque escutar pressupõe ficar com a mente em silêncio para que o outro fale e eu entenda. Nessa sociedade que não se cala, nós estamos nos tornando pessoas que não sabem calar, que não sabem a hora certa de falar e de ficar quieto. Por isso, para vivermos nessa sociedade, para termos equilíbrio, para sermos sábios, nós precisamos da ajuda de Deus. Eu convido você a orar nesse momento por uma habilidade que a nossa sociedade tem perdido, mas que nós não podemos perder. A habilidade de selecionar bem o tempo de falar e o tempo de calar. Ore comigo. Silencia o barulho da nossa mente, ó Senhor, para que ouçamos a sua voz. Silencia o barulho da nossa mente, ó Senhor, para que experimentemos a alegria da paz, a alegria daqueles que sabem ficar tranquilos no meio do barulho dessa sociedade. Silencia o barulho da nossa mente, ó Senhor. Quando a nossa mente for tomada por pensamentos negativos, por emoções negativas, silencia o barulho da nossa mente, ó Senhor, para que nós consigamos ouvir a nós mesmos. Porque quando a nossa mente está barulhenta, tu sabes quão difícil é escutar a nós mesmos. Mal conseguimos reconhecer nossas ideias e as ideias das outras pessoas. Tamanho barulho, tamanho frenesi, tamanho aceleramento. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos o equilíbrio que está faltando à nossa sociedade. Dá que tenhamos sabedoria para distinguir corretamente o tempo das coisas. E quando for hora de falar, que tenhamos sabedoria para usar as palavras. E quando for hora de calar,
que fiquemos em paz com esse silêncio. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas temperadas, para que, como o sal, nós temperemos por onde passarmos. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, feliz sábado! Onde estão as crianças da igreja? Feliz sábado! Vocês estão felizes hoje? Sim! Quantos de vocês gostam de dividir os brinquedos que você tem com os outros amiguinhos? É muito legal, não é? Vocês sabiam que há muito tempo atrás, Jesus foi fazer um dos seus sermões em um lugar bem alto. E lá se encontravam muitas, milhares de pessoas. Papais, mamães, vovós, titios e muitas crianças. E Jesus, crianças, ele falava com tanto amor, que as pessoas não perceberam que o tempo passou. E aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a ficar com muita fome. A barriguinha delas começou a roncar. E aí, os discípulos começaram, sabe o quê? A ficar preocupados. E falaram: mestre, como vamos alimentar tantas crianças assim? Tantos adultos assim? Não temos comida para todo mundo. E aí, crianças, apareceu um menino com um cestinho desse tamanho, desse jeitinho. E nesse cestinho, ele tinha levado um lanchinho de casa. E ele tinha levado, sabe o quê? 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Mas como somente 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentaria 5.000 pessoas? A matemática não dá certo, né? Não teria comida para todo mundo. E aí, Jesus pediu para aquele menininho a comidinha que ele tinha, o lanchinho que ele tinha. E olhou para os céus e disse: abençoa, Pai, esse alimento. E sabe o que aconteceu? Aquela comida se multiplicou tanto, mas tanto, que deu para todo mundo comer e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Olha que grande milagre. E sabe o que é que essa criança veio nos ensinar? Ela veio nos ensinar a sermos bondosos, a sermos compartilhadores, a sermos ajudadores. Porque todo o milagre começou porque aquela criança cedeu todo o alimento que ela tinha, todo o seu lanchinho.
E Jesus pede para que possamos ajudar sempre uns aos outros, naquilo em que nós pudermos. Nesse momento, nós vamos agora orar e pedir para Jesus abençoar as nossas vidas e nos ajudar a sermos como aquele menininho. Pode ser? Vamos todos então fechar os nossos olhinhos e orar e pedir para Jesus essa bênção sobre as nossas vidas. Querido Jesus, muito obrigado pela tua bondade em nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos abençoar outras pessoas. Esteja conosco, é o que te pedimos, por Jesus. Amém. Crianças, agora a gente vai ter o ensaio lá no Ministério da Criança, tá? Para o Dia das Mães. Então vocês já podem ir descendo. Mas antes, eu queria compartilhar o que eu trouxe na cesta com vocês. Pode ser? Vamos lá? Toma! Você quer? Quem vai vir pegar? Que legal é compartilhar, é muito bom. Vamos lá. Olha. Nada. Oi. Cecília. Hoje completa um mês que eu e a Sara fomos apresentados a essa comunidade. E no primeiro sábado que cantamos aqui, nós tivemos o vidro do nosso carro quebrado e pegaram o celular da Sara. E é uma escolha nossa escolher se hoje é um aniversário de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Eu quero dizer para vocês que dentro dessa comunidade nós nos sentimos seguros. E gostaríamos que você também se sentisse seguro. Aqui é um lugar onde você pode exercer a sua adoração. Aqui é um lugar onde você pode abrir a sua boca e louvar a Deus com segurança. Nós vamos cantar agora Bendita Segurança. E eu espero que esse hino possa refletir de verdade a presença de Cristo no teu coração e na sua mente. Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Todo mundo. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Nós temos um momento especial agora, né? Que todos nós podemos participar deste culto, né? Através dos nossos dízimos e as ofertas. A mensagem fala, né? Que Jesus na criação ofereceu dádivas, vida, verdade, liberdade e domínio. Jesus habitou entre nós para nos salvar e a liberdade também e libertar a criatura, oferecendo sua vida para oferecer bênção abundante, ou seja, bênção transbordante, a maior de todas as bênçãos, Jesus. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Gênesis 4:2 fala. A imaginação de uma ferramenta poderosa, ela nos coloca em lugares habitáveis. Ela abre cortinas imagináveis de história que nos foram contatadas. Estas histórias se tornam tão reais a ponto de nos tocar e mudar o que há de mais profundo em nós. Ou seja, Adão e Eva vivenciaram tudo pela primeira vez. Ouviram histórias do próprio Criador, tiveram suas próprias experiências desta coisa chamada vida. O que eles guardaram na memória, o que eles transmitiram para os seus filhos. Abel ouviu muitas histórias de seus pais. Ouviu como foi abrir os olhos pela primeira vez numa manhã de descanso. Como foi dar nome aos animais, o primeiro pôr do sol, a primeira conversa com o Criador. O Criador passava cada manhã e todas as tardes para encontrar e ser encontrado e conversavam. Após cada encontro, os deixava a sós para viverem suas próprias experiências. Experiências essas que lhes seriam únicas e só deles. No jardim havia um que acompanhava de perto, não se afastava do casal nem por um instante. Às vezes o balido era ouvido como se reclamasse mais atenção. Este animalzinho se torna sua melhor companhia, o objeto de sua maior estimação naquele jardim perfeito. Abel ouviu de seus pais que o Criador matou o animalzinho mais querido de entre todos os animais. Eles sofreram muito, mas perceberam que aquele também era o animalzinho predileto do próprio Criador. Eles sofreram, o Criador sofreu infinitamente mais. Adão e Eva contaram esta história para os seus filhos. Abel, neste instante, estava olhando um cordeiro também especial, dentre todos os que estavam por perto. No coração de Abel havia conhecimento profundo de quem era Deus. No coração de Abel havia conhecimento profundo de si mesmo. No coração de Abel havia percepção exata do sofrimento do Criador ao matar. No coração de Abel este conhecimento o levou a oferecer justamente aquela ovelhinha mais sapeca, mais brincalhona, aquela que deitava a cabeça nas suas pernas. A que mais amava e a de uma forma muito estranha. Abel fez a primeira demonstração humana para todo o universo do que o amor era capaz, quando se estende o amor do Criador. O coração de Abel se fundiu ao do Criador em propósito. Naquele sacrifício, o amor a Deus foi representado em sua maior extensão. Deus amou o mundo de tal maneira que matou seu próprio filho, para recuperar todos os seus filhos perdidos. Você conhece Deus suficientemente?
Você se conhece o suficientemente? Este conhecimento produz algum sentimento em relação a Deus? O que você não daria de volta a Ele? O que você pensa de um Deus que diz assim para você: filho, cuida bem de ti. Filho, eu cuido de ti com muito amor. Filho, não esquece de mim. Filho, cuida do que é meu, porque um tempo será seu. Nesse momento, nós temos a oportunidade de participarmos com nossos dízimos e ofertas, com todos esses pensamentos, todo esse conhecimento que nós já temos no nosso coração, e nós possamos devolver ou participar desses momentos. Na tela vai ser colocado um QR Code e todos os dados para fazer via online. No QR Code, só basta abrir o celular, mas abrir antes o aplicativo do banco, para depois fazer a devolução. Que os diáconos estarão aqui aguardando a oferta, que eles vão estar no gasofilácio. Você pode ficar em pé? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Deus é. Pode falar de novo. Deus é maior que tudo. Você acredita nisso? É isso que você vai cantar agora.
Ele é maior que tudo, maior que os problemas, maior que os tesouros, maior que as vontades. Ele é soberano, e que Ele seja soberano em nossas vidas. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, e as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, Que a natureza, que a natureza e tudo que Ele fez. maior que coisas que o homem inventar. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e Maior posições. que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor, Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. a sua igreja. Por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Em humilhação, morrendo só, pensando em mim, Foi maior. pensando em mim, foi maior. Amém. Podem se assentar e vamos juntos orar ao Senhor.
Muito obrigado, nosso bom e amorável Deus que estás nos céus. Obrigado porque nós estamos em boas condições, nós temos este local para adorarmos a Ti, e nós sabemos e reconhecemos que a Tua palavra pode satisfazer as nossas reais necessidades. Cada um de nós chegou até aqui nesta manhã carregando um histórico diferente. De forma mais breve, viemos de uma semana em que cada um de nós viveu a sua própria relação com o Senhor. Ao longo destes dias, nós ouvimos ao Senhor de inúmeras maneiras, mas agora, neste dia de sábado, queremos ouvir ao Senhor através de Tua palavra. Nós trataremos de um tema sublime, porque diz o hino: sublime amor, o amor do Senhor. Então pedimos que este amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não somente isto, mas que este amor se traduza em sabedoria, principalmente aquela em que temos condições de colocá-la em prática. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia e um bom sábado. Se você está aqui, você não viajou assim como eu, e obrigado porque você está nos fazendo companhia. Em novembro de 1944, a Força Expedicionária Brasileira foi até o norte da Itália. Cerca de 25 mil soldados se uniram ao exército americano para impedir o avanço do exército nazista na Itália. Os nazistas haviam estabelecido a chamada linha gótica. Esta linha ia de uma costa a outra, e esta linha foi estabelecida pelo exército alemão para impedir o avanço dos exércitos aliados. O Brasil entrou na guerra justamente nessa ocasião. E esta coalizão entre americanos e brasileiros atacou o exército alemão em 3 ocasiões: 24 e 29 de novembro, 12 de dezembro. Nestas 3 ocasiões foram mal sucedidos e tiveram muitas baixas. O exército alemão estava em vantagem em relação a estes 2 exércitos. Primeiro porque os alemães estavam melhor adaptados ao frio, ao inverno rigoroso da Europa. O exército alemão também tinha armas mais poderosas, mais potentes. O exército alemão carregava em seus ombros a façanha de ter conquistado os principais territórios na Europa. Dada a sua inexperiência, o exército brasileiro decidiu gastar um pouco mais de tempo em preparo. E nas semanas de dezembro a fevereiro, eles estudaram táticas de guerra. No dia 21 de fevereiro, o exército brasileiro, juntamente com o exército americano, atacaram o exército nazista, o exército alemão. Não somente atacaram, mas neutralizaram as forças nazistas. Esta batalha ficou conhecida como a Batalha de Monte Castelo. Um tempo, uma ocasião, um episódio onde o inexperiente exército brasileiro saiu vitorioso sobre o experiente exército alemão. Talvez esse episódio não seja tão conhecido da nossa geração, mas este episódio inspirou uma música que Renato Russo compôs. Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, compôs a música Monte Castelo, em homenagem ao seu tio, que foi um dos combatentes, um dos 25 mil soldados a combater nesta batalha. Renato Russo escreveu uma música baseada no amor, mas cujo título fazia uma referência à guerra. Eu estou trazendo este episódio à tona porque o tema de hoje
é amor. Nós estamos iniciando uma nova série, O Brilho da Liberdade. Falamos nas últimas semanas sobre o sol da liberdade. Falamos sobre Cristo. Uma vez que nós estamos agora sob Cristo, nós estamos sob liberdade. Mas esta liberdade reflete, irradia a nós, em nós, através dos frutos do Espírito. Ou melhor dizendo, através do fruto do Espírito. Porque o fruto é um só. O fruto é o amor. Quando fui incumbido de falar esta mensagem a vocês, imaginei que seria relativamente fácil falar sobre amor. Afinal de contas, a Bíblia está repleta, recheada de referências, episódios, ideias, conceitos sobre o amor. Mas foi justamente pela variedade de opções que me vi em dificuldade de encontrar qual delas eu devo selecionar para trazer à igreja nesta manhã. Dizem que falar é fácil, difícil é fazer, mas toda regra tem sua exceção. Essa semana eu descobri que é muito mais fácil fazer amor do que falar de amor. E eu vou falar nesta manhã sobre amor. E eu peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 14. São 3 ideias que eu quero conversar com vocês. 3 ideias. A primeira delas está em João, capítulo 1, verso 14. É um verso conhecido, bonito, profundo, que começa essa caminhada conosco em torno do que é o amor. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A primeira ideia que eu quero conversar com vocês nesta manhã é a seguinte, será colocada na tela enquanto eu falo. O amor rompe as barreiras entre o sagrado e o secular. O amor rompe as fronteiras entre sagrado e secular. Voltando para a música Monte Castelo, a genialidade desta música foi unir as ideias de Paulo e Camões. Quando o Renato Russo compõe esta música, ele começa esta música com citações diretas de 1 Coríntios capítulo 13, um capítulo muito conhecido, geralmente usado em contextos de casamento. O capítulo que fala sobre o amor. Renato Russo também descreve na sua música, ou referencia em sua música, o soneto de Luís Vaz de Camões. Então, quando Renato Russo compõe a música Monte Castelo, ele une o sagrado de 1 Coríntios capítulo 13 e o secular do 11º soneto de Luís Camões. E então, com isso, uma profunda lição é dada a nós. O amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. O texto que nós lemos traz também essa ideia. O verbo sagrado habitou entre nós, secular. O verbo no âmbito sagrado habitou entre nós, no âmbito secular. No entanto, como cristãos, nós amamos o que é sagrado e repelimos o que é secular. E a gente faz isso, ou age assim, porque partimos de uma ideia, de uma premissa, de que o sagrado é bom e o secular é ruim. Vamos tentar desmistificar essas ideias? O que é sagrado? Sagrado é um adjetivo. Sagrado é aquilo que qualifica algo como sacro. Ou seja, eu separo alguma coisa para um propósito santo. Eu consagro isto para Deus, para ser usado a Deus.
Em outras palavras, o sagrado é o aspecto divino no aspecto humano. Isso é sagrado, qualidade que qualifica algo como santo. O que é secular? Secular também é um adjetivo. Secular vem de século. Século, tempo, era, ou seja, o que é secular é aquilo que pertence ao tempo presente. É aquilo que pertence ao nosso contexto. Agora, secular não é sinônimo de profano. Profano é aquilo que ofende a Deus, aquilo que é contrário a Deus. Sagrado é aquilo que foi separado para Deus. E secular é aquilo que é comum. É comum, é neutro, pertence ao nosso tempo. Conseguiram entender essa ideia de secular, sagrado e profano? Sagrado qualifica algo como santo. Secular é algo comum, neutro. Profano é o que ofende a Deus. Sagrado. Secular, profano. Secular não é sinônimo de profano. Vou dar um exemplo. Celular. Celular é sagrado? É profano? É secular? Sim. O celular pertence à nossa era, pertence ao nosso tempo. O celular é secular, é comum. Eu posso usar o celular com um propósito santo? Sim ou não? Sim. Se eu de repente usar o celular para pregar o evangelho, eu posso usar o celular com um propósito santo. Mas ele é secular. Ele usa para ser falado, usa para mandar mensagens, usa para tirar foto. Secular, comum. Não é ruim, é apenas comum. Mas eu também posso usar o celular para um propósito profano? Sim ou não? Sim. Eu posso disseminar ódio através do celular, eu posso acessar conteúdos imorais através do celular, mas percebam que o celular é neutro. O celular é um objeto. A depender da pessoa, a depender da finalidade, ele pode ser usado com um propósito santo, pode ser usado com um propósito profano. Não entender esta relação atrapalha a minha capacidade de ser uma pessoa amorosa. Por duas razões. Primeira razão, a gente demoniza coisas ou pessoas. Quando eu não entendo a relação entre sagrado e secular, eu passo a demonizar coisas ou pessoas. Isto aqui sempre foi usado no secular. Agora passou a ser usado na igreja. O mundo está entrando dentro da igreja. Essa é a conclusão que nós chegamos. No entanto, ao longo do seu ministério, Jesus transformou coisas, objetos seculares em sagrados. Te dou um exemplo. O pão e o vinho. O pão e o vinho eram presentes no tempo de Jesus, de forma muito abundante. Eles viviam nessa cultura secular, comum. Jesus transforma o pão no seu corpo, Jesus transforma o vinho no seu sangue. A cruz, também muito presente, muito comum, era um método comum dos romanos, um instrumento secular. Jesus transforma isso em sagrado, no símbolo mais sagrado para os cristãos. Então Jesus transforma o que é secular, o que é comum, em sagrado. Jesus também transforma pessoas seculares ou pessoas que vivem no secular em pessoas que vivem no sagrado. Te dou alguns exemplos. Ele transformou um cobrador de impostos, Mateus, em um discípulo. Vivia na coletoria, transformou em um discípulo. Jesus também transformou um endemoniado de Gadara em um missionário. Olhou para aquele endemoniado e disse: você vai ser um missionário. Não posso ficar aqui, não vou ficar aqui, você ficará. Jesus transformou um perseguidor, Paulo, em apóstolo. Em todos esses casos, Jesus estava santificando o cotidiano, o comum. Jesus estava injetando o sagrado no comum.
no secular. Você conhece 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, ouçam, o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Notem agora o que ele disse, Paulo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Sim, a igreja é chamada a não amar o mundo. Mas a igreja também é chamada a reconciliar o mundo com Deus. A igreja não é chamada a amar o mundo, mas é chamada a amar as pessoas que estão no mundo e fazer pouco caso dos pecados dessas pessoas. Não levar em conta os pecados dessas pessoas. Não levar em conta a vida dessas pessoas. Não se importar com as orientações dessas pessoas. Não se importar com a vida que essas pessoas levam. Não se importar com a forma de pensar, de fazer, de falar, de se vestir dessas pessoas. O cristão é chamado a reconciliar o mundo com Deus, tornar o que é secular em sagrado, olhar o comum, como neutro, porque se tem algo sagrado para Deus, são as pessoas, são os seres humanos. Os objetos podem assumir papéis seculares, podem assumir papéis sagrados, depende de quem está usando, mas a pessoa, o ser humano, é sempre sagrado para Deus. A dignidade humana é sempre sagrado para Deus. E a função do cristão, sim, é não amar o mundo, mas Deus nunca disse que não é para amar as pessoas do mundo, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas reais lutas. Quando Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul, ele nomeou o arcebispo Desmond Tutu para ser o presidente da Comissão de Verdade e Reconciliação. Uma comissão que foi criada para implementar o perdão entre aqueles que promoveram o apartheid e aqueles que sofreram o apartheid. Desmond Tutu, um arcebispo, trouxe da cultura africana um conceito chamado Ubuntu. Este é um conceito que a humanidade compartilha a humanidade. Eu sou um ser humano porque eu aprendi a ser humano com outros seres humanos. Dito de forma mais simplória, nenhum ser humano é uma ilha. Esse é o conceito Ubuntu. Ele trouxe um conceito sagrado em sua cultura e implementou isso como uma política pública para promover o perdão entre aqueles que promoveram e aqueles que sofreram com o apartheid. Numa dessas ocasiões, uma mulher que teve o seu filho morto por um soldado, por um policial, diante dele, ela disse 3 coisas. Primeira, você matou o meu filho, e eu reconheço isso. Segunda, eu perdoo você. Terceira, já que você matou o meu filho, quero que você passe a morar comigo, para que eu possa ser a sua mãe, uma vez que eu não tenho mais filho. Ao não entendermos a relação entre secular e sagrado, demonizamos coisas ou pessoas. Mas há um outro problema. Compartimentalizar a vida entre sagrado e secular. Tudo que eu faço na igreja é sagrado. Tudo que eu faço fora da igreja é secular. Mas Jesus nunca pediu para que essa divisão fosse feita. Aliás, essa divisão não vem da Bíblia, mas vem da cultura grega.
E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, se você vai comer, vai beber ou vai fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não existe separação entre secular e sagrado, porque o secular pode se tornar sagrado, como nós vimos aqui no ministério de Jesus. O secular é algo comum, que pode se tornar sagrado. Também pode se tornar profano, mas pode se tornar sagrado. Eu comecei a nossa conversa aqui trazendo um episódio do secular, uma música secular, para transmitir uma ideia. Jesus fez isso o tempo todo. Ele pegava questões do cotidiano, do secular, e transmitia, e usava isso para transmitir uma verdade, uma ideia, algo sagrado. E Paulo vai dizer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Porque não existe separação entre sagrado e secular. Mas é tudo, sim, tudo. Tudo mesmo, tudo mesmo. Uma reunião de negócios, é sagrada ou secular? Uma reunião de negócios é sagrada ou secular? Depende se o cristão estiver conduzindo esta reunião, ela é sagrada. Um passeio com os filhos, sagrado ou secular? Se o pai, a mãe estão passeando com os filhos, cuidando dos filhos, ministrando aos filhos, se é um cristão que está fazendo isso, é sagrado. Sexo com o cônjuge, sagrado ou secular? Sagrado ou secular? Sagrado. Porque o cristão pode santificar o lugar em que está. O cristão pode santificar o que ele faz, se ele estiver sendo movido por amor a Deus. Eu não preciso compartimentalizar o meu coração. Eu vou deixar 51% para Deus, a maior parte para Deus, 25% para a esposa, 15% para os filhos, 5% para o trabalho, 4% para as demais coisas. Não, eu não preciso fazer isso, porque eu posso expressar o meu amor pela minha esposa, amando a Deus. Ou eu posso expressar o meu amor por Deus, cuidando bem dos meus filhos, amando a minha esposa, trabalhando de forma justa e honesta. Em outras palavras, Deus aceita que eu expresse o meu amor por Ele nas coisas comuns da vida. Lavar uma louça é tão sagrado quanto fazer uma oração, se eu estiver fazendo para a honra e glória de Deus. A primeira ideia é essa: o amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. Como é que eu posso servir a Deus? Trabalhando onde você está. É muito comum na minha área dizerem assim: nós vamos ordenar ao sagrado ministério. Sim, mas quando você faz a sua residência, também é sagrada. Quando você faz a sua prova da OAB para servir como um advogado cristão, você também está fazendo um ofício sagrado. Porque sagrado são as pessoas que sacralizam as coisas que fazem, os lugares que frequentam. Não existe separação entre secular e sagrado, porque o secular pode se tornar sagrado. O amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. Primeira ideia. Segunda ideia, João, capítulo 17. Eu tomei o cuidado de selecionar apenas textos de João, discípulo amado, uma vez que o tema é sobre o amor. João, capítulo 17, verso 20. João 17, verso 20. Segunda ideia. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Primeira ideia, o amor rompe as fronteiras entre sagrado e secular. Segunda ideia, o amor convive com visões opostas. A letra da música Monte Castelo, como eu mencionei, reúne as ideias de Paulo e as ideias de Camões. Se você ler a letra, você vai perceber que as ideias que ambos fazem sobre o amor são opostas, são diferentes. Paulo vai dizer que o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes. Já Camões vai dizer que o amor é
fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ideias opostas, divergentes, diferentes. Mas embora essas ideias sejam contraditórias, elas convivem na mesma música, porque o amor convive com visões opostas. Esse foi o desejo de Jesus nessa oração aqui. A oração sacerdotal de Jesus, ele não pediu, foi a última oração dele aqui. Ele não pediu por proteção aos discípulos, não pediu por segurança, não pediu por sabedoria, não pediu por coragem, não pediu para que eles conseguissem fazer o trabalho bem feito. Jesus pediu por unidade entre eles. Jesus era esse tipo de pessoa que conseguia conviver, que conseguia transitar entre pessoas tão diferentes. Lucas capítulo 7 vai mencionar e coloca Jesus em meio a uma prostituta, âmbito secular, e coloca Jesus entre um fariseu, âmbito religioso, e ele convive, ele se relaciona com esses dois tipos de pessoas. Além de conviver com pessoas diferentes, Jesus promovia encontros entre pessoas de lados opostos. Ele chamou para ser seu discípulo um publicano, Mateus. E chamou para ser um seu discípulo também um zelote, Simão. Duas pessoas que eram inimigas mortais. E Jesus fazia isso porque a premissa básica do amor é a unidade. E a premissa básica da unidade é conviver com quem pensa diferente. Saber conviver com o contraditório. Esse é o nosso real e verdadeiro desafio. Escolhermos permanecermos unidos, mesmo com as nossas visões contrárias. Eu não estou dizendo aqui eu abro um parêntese, não estou tratando sobre relacionamentos abusivos e manipuladores. Deus não nos chama a suportar esse tipo de coisa. Deus não nos chama a suportar esse tipo de violência. Eu estou tratando aqui sobre pessoas que nos relacionamos no trabalho, na igreja, na faculdade, em nossos círculos de amizade. Porque eu acredito que Deus nos coloca em sua providência em contato com pessoas que pensam diferente de nós. E são essas pessoas que mais têm a nos ensinar sobre nós mesmos. São essas pessoas que dizem muito sobre as nossas fraquezas, que reacendem os nossos traumas. São essas pessoas que às vezes nos fazendo sofrer, falam muito sobre a maneira como eu lido com determinadas situações. Traduzindo a máxima, o meu inimigo é o meu professor, porque ele tem muito a me ensinar sobre mim mesmo. Você pode, com toda a sua maturidade, criar uma cerca diante de você e impedir que pessoas ruins cheguem até você. Mas eu vou tomar muito cuidado para dizer isso. Às vezes, pessoas ruins podem nos ensinar muito sobre as muitas ruindades que ainda há no nosso coração. Volto a frisar, não estou falando de relacionamentos abusivos e manipuladores, mas das pessoas que nos relacionamos no trabalho, na igreja e nos diversos âmbitos seculares ou sagrados, como você preferir. Eu ilustro. George Whitefield e Charles Wesley foram dois importantes líderes cristãos no século XVIII. No começo, eles eram muito amigos. Até que eles começaram a aprender sobre teologia, divulgar teologia, pregar teologia. E se tornaram opositores. Porque a linha da teologia deles começou a diferir e muito, principalmente no que diz respeito à salvação. Um dia, Charles escreveu a George e disse assim: nos amávamos mais quando sabíamos menos. Nos amávamos mais quando sabíamos menos. E nós temos a tendência de agirmos assim. À medida que vamos aprendendo,
conhecendo, desenvolvendo-se, a gente passa a olhar para aquela pessoa que não está no mesmo nível que o nosso e passamos a guerrear com ideias, com palavras e argumentos. O amor não é um chamado à ignorância, mas o amor é um chamado a abrir mão de visões particulares em prol do que é mais importante, a unidade. Eu não estou dizendo aqui que você deva abandonar as suas opiniões, abandonar as suas visões. Eu estou dizendo que pela unidade é melhor não colocá-las à mesa, porque nenhum de nós foi chamado para sermos profetas, e precisamos considerar se aquela impressão que dizemos, o Espírito está me enviando a dizer isso, precisamos considerar se de fato é o Espírito, ou se de fato ou são as nossas opiniões, os nossos desejos, as nossas ideias, de um coração que é enganoso. Eu ouvi uma vez, assimilei e reproduzo, o segredo da loucura é a certeza. Pessoa que tem certeza de tudo, que não cogita estar errada, que não cogita ter aprendido errado, que não cogita que há algo diferente do que ela pensa, há uma outra ideia, opinião, eu estou aberto para ouvir. Pessoa que tem certeza de tudo, caminha para a loucura. Mas o segredo da sabedoria e do discernimento é se perguntar, é não ter certezas, mas é considerar estar errado e considerar que é uma outra opinião diferente da sua. Pode ser melhor, pode ser pior, mas pode acrescentar alguma coisa, alguma visão, algum insight que você ainda não teve. Em outras palavras, não derrube com as suas ideias o que Jesus levantou com sangue na cruz, a unidade, porque o amor convive com visões opostas. Se você está convivendo com alguém assim, continue convivendo, porque acredite, e falo isso por experiência própria, você vai realmente aprender muito sobre si mesmo e sobre coisas que você ainda não percebeu sobre a vida, sobre si, sobre os outros. Essa é a segunda ideia. O amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. O amor convive com visões opostas. Terceira e última, 1 João, capítulo 3, verso 11. Primeira João 3, verso 11. Porque a mensagem, ouçam, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A composição da música Monte Castelo coloca visões opostas. A composição da música Monte Castelo une sagrado e secular. Mas tem uma coisa que o Renato Russo, o Paulo e o Camões concordam. Embora entre eles hajam divergências, todos eles concordam em uma coisa: o amor é o que realmente importa. Paulo vai dizer: ainda que eu faça, ainda que eu fale, ainda que eu sirva, ainda que, se não tiver amor, eu nada seria. O amor é o que realmente importa para Paulo. Camões, entre as suas palavras aparentemente confusas e o seu variado jogo de ideias, ele vai dizer que o amor é mais forte que o instinto de autopreservação. O Renato vai dizer: é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é o que realmente importa. E João, aqui nesse texto aqui, vai dizer: tudo o que falamos até o momento, a mensagem desde o princípio é esta: amem uns aos outros. O amor
é o que realmente importa. A palavra que João usa aqui é a palavra ágape. Você conhece essa palavra? É o amor abnegado, é o amor centrado no outro, é o amor que se baseia em ação, é o amor que se move por princípios no melhor interesse da outra pessoa. Ágape, essa palavra que João usa, também é a palavra que Paulo usa para falar do fruto. O fruto do Espírito é ágape, amor. E Paulo vai usar em Gálatas essa palavra ágape 5 vezes. Ouça, isso é muito interessante. Paulo vai usar essa palavra em Gálatas 5 vezes, apenas 5. A primeira delas, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é ágape. Ele coloca o amor no topo da lista, o mais importante, em primeiro lugar. Gálatas 5, verso 6, ele vai dizer: nem a incircuncisão, nem a circuncisão importam. O que importam é o amor. Em outras palavras, o mais importante no meu relacionamento com Deus é o amor. Gálatas 5, verso 13, ele vai dizer: sirvam uns aos outros em ágape, em amor. Em outras palavras, o que mais importa no meu relacionamento com o próximo é o amor. Em Gálatas 5, verso 14, o cumprimento da lei é o amor. O que mais importa no relacionamento com a lei é o amor. E 2, verso 20, ele vai mencionar: tudo que eu faço, toda pregação que prego, todo ensino que ministro, todas as viagens que faço porque Deus me amou. Faço porque Deus me ama. Em outras palavras, Paulo usa 5 vezes a palavra amor, a palavra ágape. E em todas elas, ele diz uma única coisa: o que realmente importa é o amor. No relacionamento com Deus é o amor, com o próximo é o amor, com a lei é o amor, na minha santificação é o amor. O que realmente importa é o amor de Deus para comigo. Ele diz uma única coisa: o amor é o que realmente importa. Mateus 25:31, você lembra dessa parábola? Jesus contou 4 ou 5 parábolas de preparo para a breve volta de Jesus, dele mesmo. A última parábola, ele menciona: quando o Filho do Homem vier, ele separará as ovelhas dos bodes. E o que determina o destino de cada um é o amor. O amor é o fator determinante para a nossa própria salvação. Amor a Deus e amor ao próximo. E em 1 Coríntios 13, verso 13, Paulo vai dizer: permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Porque no céu não será necessário fé. Nós não precisaremos ter fé no céu. No céu nós não precisaremos ter esperança. Não esperaremos mais nada no céu. A única coisa que haverá permanentemente no céu é o amor. É o amor. É por isso que o amor é o que realmente importa. Ele rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. Ele convive com visões opostas, ou se esforça para viver com o contraditório. E o amor é o que realmente importa. No começo, eu coloquei vocês dentro da Segunda Guerra. Preciso tirar agora. E eu conto uma história. Vilma e Kurt Grunwald eram um casal judeu que moravam na Tchecoslováquia. Eles tinham 2 filhos, o John, 16 anos, e Misa, 12, 2 meninos. Este casal, no ano de 1943, mais precisamente em dezembro, foram levados para Auschwitz, na Polônia, nos campos de concentração nazistas. E ali foi permitido a eles que vivessem numa seção separada, chamada de campo familiar tcheco. Neste campo, era permitido que as famílias ficassem entre si durante um certo período de tempo. 7 meses depois, em julho de 44, o partido nazista decidiu desmantelar estes campos familiares. E o Dr. Josef Mengele agora vai selecionar quem vai para a câmara de gás e quem não vai para a câmara de gás. Kurt, o marido, era médico, vai trabalhar para os nazistas. Ele e o filho mais novo, Misa. O John, o filho mais velho, tinha uma deficiência.
foi selecionado para a câmara de gás. A Vilma, incapaz de ver o seu filho morrer sozinho, pediu: também quero ser selecionada, vou com ele. Enquanto ela e o seu filho John esperavam a chegada dos caminhões para levá-los às câmaras de gás, ela conseguiu uma caneta e um papel e escreveu uma carta. Essa carta que vai ser colocada aqui. Eu vou ler para você o que ela escreveu. Kurt, meu único e querido, no isolamento estamos esperando pela escuridão. Consideramos a possibilidade de nos escondermos, mas decidimos não fazê-lo, pois achávamos que seria inútil. Os famosos caminhões já estão aqui e estamos esperando que comece o embarque. Estou completamente calma. Você, meu único e querido, não se culpe pelo que aconteceu. Era o nosso destino. Fizemos o que podíamos. Fique saudável e lembre-se das minhas palavras, que o tempo vai curar, se não completamente, pelo menos parcialmente. Cuide bem do garotinho de ouro e não o estrague muito com o seu amor. Ambos continuem saudáveis. Estarei pensando em você e em Misa. Tenham uma vida fabulosa. Devemos em breve embarcar nos caminhões para a eternidade. Vilma. Essa carta chegou às mãos do Kurt através de um soldado nazista. Ela entregou ao soldado que surpreendentemente entregou ao Dr. Kurtz. Ele guardou essa carta por muitos anos, até a sua morte. Então, seu filho Misa, que agora se chamava Frank, morava nos Estados Unidos, achou a carta. Demorou muitos anos para que ele conseguisse ler a carta. Mas quando ele finalmente leu, ele decidiu entregá-la ao Memorial do Holocausto, em Washington, onde a carta está hoje. E Misa, ou Frank, disse: nos seus últimos momentos de vida, a minha mãe não estava com ódio dos nazistas. A minha mãe estava preocupada em demonstrar amor a mim e ao meu pai. Porque para a vida da minha mãe, o amor era o que realmente importava. Chegará o tempo em que nós concluiremos as nossas vidas. Não sei se breve, não sei se distante, mas em algum momento as nossas vidas terão um fim. Que o nosso epitáfio tenha escrito: o amor foi o que realmente importou para esta vida. Porque no final de tudo, é o amor que realmente importa. Que Deus nos abençoe e que isso se torne uma realidade para cada um de nós. Peço que você se coloque em pé. Nós vamos orar a Deus. Eterno, louvamos a Ti, porque o Senhor criou o melhor. Porque com o Senhor existe uma palavra: amor. Palavra que muitas vezes não conseguimos compreender, porque também temos dificuldade em compreender ao Senhor. Mas uma palavra tão necessária nos nossos dias. Uma palavra que inclusive é o caminho para chegarmos às pessoas que não conhecem a Ti. Mas uma palavra que talvez tenha sido muito esquecida nos nossos círculos, nas nossas igrejas. Porque há uma outra palavra que a gente aprendeu a abraçar: ideia, as nossas, opiniões, as nossas. E assim, deixamos aquilo que é mais importante: unirmos as outras pessoas, como o Senhor e Cristo e o Espírito estão unidos. Converte o nosso coração, para que a nossa realidade de vida não seja uma realidade de méritos, de conquistas, de coisas que fazemos para angariar o Teu favor, mas que a nossa vida seja uma vida de amor para com as outras pessoas, e que ao fazermos assim, possamos também demonstrar o amor que temos para contigo. Dá-nos a Tua bênção,
a todos nós, em nome de Jesus. Amém.